Sabe, os jogos online viraram o novo playground, o principal ponto de encontro de uma geração inteira. Mas, e se esse lugar de diversão também fosse um campo de caça para o crime organizado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa crise silenciosa que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, por trás das telas coloridas dos games. Pois é exatamente essa a grande questão, a contradição que uma investigação aprofundada, coordenada pelo especialista Luiz Peixoto, tentou entender. Como é que um ambiente que era para ser só de diversão acabou se transformando numa arena super sofisticada para criminosos? E pior, com golpes que começam no mundo virtual, mas causam estragos gigantescos no mundo real. O que a gente vai ver aqui não é só uma lista de golpes, não. É o raio-x, a anatomia completa de uma crise que acontece nas sombras. E o mais grave, as vítimas, que são quase sempre jovens, acabam silenciadas pelo medo, pela vergonha, bem longe do radar dos pais e das autoridades. E para a gente entender essa anatomia, o primeiro passo é ter uma noção do tamanho do problema. E os dados, olha, são alarmantes. O Brasil não é só mais um alvo, ele é o epicentro dessas ameaças digitais aqui na América Latina. O primeiro número que salta aos olhos é esse aqui: 1.800.000. Esse é o tanto de tentativas de ataques em celulares que foram bloqueadas só no Brasil. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de quase metade de todas as tentativas no continente latino-americano inteiro. E não é só uma questão de volume, é de intensidade também. Os golpes de phishing, sabe, aquelas iscas para roubar dados, tiveram um aumento assim explosivo de 267% no país. É uma verdadeira avalanche e os ataques estão cada vez mais bem feitos. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente chega neste número. 588, essa é a média de tentativas de ataque que acontecem a cada minuto no Brasil. A cada 60 segundos, quase 600 novas armadilhas são lançadas. É como viver um estado de cerco digital o tempo todo. E esse gráfico aqui, ele praticamente desenha o cenário para a gente. O Brasil, sozinho, concentra 46% dos ataques. Na prática, isso quer dizer que o passatempo de milhões de jovens virou o principal campo de batalha dos cibercriminosos na nossa região. Bom, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos ver o como. Como é que esses ataques funcionam, afinal? A resposta é surpreendente. A maior vulnerabilidade que eles exploram não está no código do jogo, mas na psicologia humana. Então, o ponto central é este. A principal arma dos criminosos não é um vírus super complexo, é a confiança. Engenharia social é basicamente a técnica de usar emoções humanas, como medo, desejo ou até o respeito a uma suposta autoridade, para transformar a própria vítima na porta de entrada do golpe. E o que é mais interessante aqui é ver como essas táticas se adaptam perfeitamente ao mundo dos jogos. No pré-testing, o golpista se passa, por exemplo, por um administrador do jogo e ameaça banir a conta se a pessoa não entregar a senha. No baiting, ele oferece um item super raro, que na verdade é um programa malicioso, e no quid pro quo é aquela promessa clássica de me dá seu item que eu duplico ele. E claro, o item nunca mais volta. Eles usam a lógica do próprio jogo contra o jogador. Perder um item virtual, por mais frustrante que seja, é só o começo da história. Nunca o fim. Agora a gente vai ver a cadeia de eventos que transforma um probleminha dentro do jogo numa catástrofe com consequências reais e, muitas vezes, irreversíveis. E aqui está uma das descobertas mais importantes dessa análise. Para o criminoso, aquele item valioso não é o prêmio. Ele é só a isca, usada com todo cuidado para arrastar a vítima para uma armadilha muito, mas muito maior. A mecânica é perversa. Olha só, primeiro, o criminoso rouba o item, o que gera um desespero total na vítima. Logo depois, o mesmo golpista ou um parceiro dele aparece com a solução, um programa milagroso para recuperar o que foi perdido. Esse programa, na verdade, é um malware que, assim que é instalado, faz uma varredura no computador e rouba todas as senhas salvas, de redes sociais, e-mails e, o mais perigoso de tudo, de aplicativos de banco. Na sua forma mais grave, essa escalada leva a crimes como a sextortion, a extorsão sexual. E aqui um dado do FBI derruba um mito. A vítima mais comum desse tipo de crime com motivação financeira não são meninas, mas sim meninos adolescentes, ali na faixa dos 14 aos 17 anos. Para quem se encontra numa situação terrível como essa, a orientação de todas as agências de segurança do mundo é unânime. E é direta: não pague. Pagar não só não garante nada, como na verdade só piora a situação. Valida a vítima como uma fonte de lucro e dá início a um ciclo de extorsão que pode não ter mais fim.
Bom, se a manipulação psicológica já era um problemão, a inteligência artificial generativa está levando a fraude para um outro nível. Um nível quase impossível de distinguir da realidade. Essa é a nova fronteira do engano. Vamos parar para pensar um pouco. Até hoje, a nossa defesa contra golpes sempre foi o nosso raciocínio, a nossa lógica. Mas e se o golpe não tentasse mais enganar o que a gente pensa, e sim o que a gente vê e ouve? E se ele atacasse nosso instinto mais básico, que é o de confiar nos nossos próprios sentidos? É uma mudança de paradigma total. Os golpes antigos contavam com um erro de julgamento da nossa parte. Já os golpes com IA, como deepfakes e clonagem de voz, eles atacam diretamente os sentidos. Eles não precisam que a vítima cometa um erro de lógica. Eles simplesmente se apresentam como se fossem a própria realidade, passando por cima de qualquer pensamento crítico. O termo que define essa nova era é multiplicador de plausibilidade. A IA não cria necessariamente golpes novos, mas ela torna os golpes clássicos muito mais críveis. Aquele meio de phishing cheio de erro de português, agora ele vem perfeito. Aquela ligação suspeita, agora ela usa a voz clonada de um parente seu. E o mais assustador é o quão pouco é preciso para criar essas fraudes hiperrealistas. Para clonar a voz de uma criança com perfeição, por exemplo, bastam 3 segundos de áudio. Algo que pode ser pego facilmente no chat de voz de um jogo. 3 segundos. É tudo que um criminoso precisa para montar um falso sequestro por telefone. Diante de um cenário tão complexo, que muda tão rápido, a resposta não pode ser individual. A proteção dos jovens nesse ambiente exige uma verdadeira arquitetura de segurança, um sistema onde a responsabilidade é de todo mundo. E essa arquitetura se apoia em 3 pilares. Primeiro, as plataformas de jogos. Elas precisam tratar segurança como item de fábrica, não como um opcional. Segundo, as autoridades. Precisam criar protocolos que não só punam o criminoso, mas que também deem apoio integrado, inclusive psicológico, para a vítima. E por último, talvez o mais importante, famílias e educadores precisam focar em ensinar resiliência digital e pensamento crítico. E isso nos leva à questão central para o futuro. Num mundo onde a realidade pode ser fabricada digitalmente, a solução não é proibir ou ter medo. O verdadeiro desafio é como é que a gente prepara uma geração inteira para navegar nesse novo mundo, não com pânico, mas com uma nova camada de percepção, um ceticismo saudável e inteligente.